Olá a todos, que Deus te abençoe e te guarde. Estamos hoje mais um dia, né? Mais um momento falando sobre fé e política. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Trazer um pouco da política da igreja em si, das coisas e das coisas que vão contra a política da igreja, que é a política de Cristo, né? Eu queria colocar também uma outra situação que eu colocava. A igreja é dividida em 6 partes, tá? Mas, primeiramente, nós sempre falamos que são em 3, né? É o tripé da igreja. Sim, é o tripé da igreja. Então, o tripé da igreja é a palavra de Deus, que é a Bíblia, o Santo Magistério, que são os documentos da igreja, e a Sagrada Tradição, porque nós somos uma igreja que vem dos apóstolos. Então, muitas das coisas que não foram escritas, como diz na própria palavra no Evangelho de João, muitas coisas não foram escritas, foram trazidas boca a boca. Tá? Então, nós temos esses 3 pilares. Mas acima desses 3 pilares temos um outro pilar, que é o Cristo. O Cristo é o pilar da igreja. Se nós não estivermos fundamentados em Jesus Cristo, meu irmão, pode existir um monte de coisa. A igreja ela é fundada pelo Cristo. Então ele é o pilar, ele é a pedra angular da igreja. Ele é o primeiro. Depois vem os 3. Cristo, a palavra de Deus, o magistério e a tradição. Certo? 4. Depois vem o clero. Tá? 5 que eu coloco. O clero está abaixo desses 4. Tá? Então o próprio Papa atual, por exemplo, ou o Papa anterior, ele não pode ir contra o magistério. Aquilo foi escrito por outro Papa. Porque isso já, o magistério, ele não pode se contradizer. Tá? Mas hoje mudou o mundo, hoje não. Aquilo, a própria palavra de Deus é a mesma coisa. Ninguém vai mudar a palavra de Deus. Querem hoje políticas podres e nefastas, querem destruir a palavra de Deus. Mas não. O que ela é, ela vai permanecer sendo. Então, meus irmãos, a grande realidade da vida, não é? Cristo é o ponto mais alto da igreja. Depois vem as 3 coisas, que também são o Cristo. A Bíblia foi escrita, a base da Bíblia é Jesus Cristo, são os evangelhos. O magistério é escrito pelos apóstolos, que são os papas. Quem são os apóstolos? Quem são os papas? São os apóstolos. Né? Na verdade, é Pedro os papas, os cardeais são os apóstolos. Mas quem definiu quem eram os apóstolos? O Cristo. Então, e a tradição também vem de boca em boca, mas vem contando as histórias de Cristo. Atos dos Apóstolos e tudo mais. Então depois vem o clero, que é designado por Jesus. E o último, o 6º que eu coloco, são os fiéis, que somos nós. Não é? Então eu coloco a igreja nessas seis subdivisões. Né? Então, dentro dessa hierarquia, primeiro vem o Cristo, o Evangelho. Não é aquele que fundou e criou a Igreja Católica. Em seguida, vem a palavra de Deus, que foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas, pelos evangelistas. Certo? Então, hoje o mundo tem tentado destruir essas coisas. Tem aí denominações políticas, estamos falando de fé e política, que querem reescrever a Bíblia. Tem. Por quê? Porque a palavra de Deus incomoda. Assim como eu falei na fé e política da semana passada, do Jesus político, que na época, a sinceridade de Jesus, olha,
É errado. O próprio João Batista, quando chegava para Herodes, é errado você ficar com a esposa do seu irmão. Veja, não é? Ele apontava o dedo e falava. E aquilo incomodava as pessoas. Mas incomodava, por exemplo, a Salomé e a mãe dela, né? Esqueci agora o nome dela, muita. Não é? Mas por quê? Porque incomodava com a verdade. Hoje, essas políticas que falam de verdade vão contra a verdade que é Jesus Cristo. João Batista já colocava sobre essa situação. Olha, então, a verdade. Herodes até gostava de João Batista, mas ele teve que matar João Batista devido a uma promessa que ele fez. E um rei não pode descumprir uma promessa. Não estou tirando também a culpa de Herodes. Depois Jesus também falava, apontava o erro de uma religião falida. Não falida, não estou criticando o judaísmo, não, que existe até hoje, mas era uma religião representada numa época por pessoas corruptas, que usavam a religião a favor próprio. E Jesus vinha com o dedo e falava: vocês estão errados, vocês não podem fazer isso. Veja, nessa situação, a verdade incomoda. Então, quando alguém vem trazer a verdade, como está acontecendo hoje, como aconteceu com Cristo. Cristo e João Batista falavam a verdade. Hoje a igreja fala a verdade. Olha, é errado. Só que para uma civilização hoje virada, onde uma política podre entrou nas escolas e está mudando a cabeça dos nossos filhos, cristãos inclusive. Se você não der uma boa educação cristã para o teu filho, o professor da escola vai ensinar aquilo, a política podre, contrária àquilo que você deveria ensinar. Então, a verdade fala da sexualidade, por exemplo, que foi falado esses dias, como uma coisa pura e bonita. O que o povo quer viver é aquilo que é uma sexualidade livre, onde você possa fazer o que você quiser. Não é isso que Deus nos ensinou. Hoje, há uns 5 anos, vem a frase, que eu já vou quebrar ela rapidinho, a frase dita por essa doutrina, essa ideologia podre: meu corpo, minhas regras. Porque a palavra de Deus diz: o corpo não é seu, não é seu corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque isso é santo, isso sois vós. Isso está em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Então não é meu corpo, minhas regras, é corpo do Espírito Santo. Regras do Espírito Santo. Isso machuca, isso dói para quem fala meu corpo, minhas regras. Tem um corpo que foi dado por Deus e vai ser devolvido para Deus. Ou eu tive direito de decidir se eu ia nascer. E eu também vou ter direito de decidir se eu não vou morrer. Deus deu o corpo, Deus vai tirar. Eu não tenho poder sobre isso. Então não é meu corpo, minhas regras. É o corpo do Espírito Santo e as regras de Deus, do Espírito Santo. Essa é a grande realidade. Então, falar de fé e política é falar isso. A verdade dói naqueles que não gostam da verdade, daqueles que não vivem a verdade, daqueles que querem viver no pecado. Isso destrói essas pessoas. Assim como foi lá na época de Jesus. Decapitaram João Batista, crucificaram Jesus, porque incomodava. A verdade incomodava. Eles não queriam ouvir. E o
povo gostava, mas os poderosos não gostavam. Como é hoje em dia. Hoje eles querem destruir a religião judaico-cristã. Eles querem destruir a família. Tudo aquilo que constrói uma personalidade, tudo aquilo que constrói uma, uma personalidade, um caráter, eles querem destruir. Porque eles querem que ele, o Estado, construa você. Não Deus. Não a igreja. Não a família. Porque eu, como pai, quero dar valores, princípios para minha filha, para o meu filho. Igreja dá princípios e valores para cada um de nós. E o pai, ele ensina e leva o filho para a igreja. Antigamente ele levava para a escola também era uma coajudadora na educação. Hoje é uma destruidora. Então essa é a grande realidade de fé e política. Gente, eu vou fazer vídeos mais curtos, porque eu estou com a memória pequena do celular e eu acredito também que é até mais proveitoso para vocês que querem assistir, para não ficar muito cansativo, certo? Então eu vou encerrar esse por aqui e que Deus abençoe cada um de nós e até a próxima. Fiquem com Deus.